Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí do triunfo do Bahia sobre o Fluminense, 1-0, gol do Luciano Juba. Luciano Juba era para estar na seleção brasileira, pessoal. Covardia isso. O Luciano Juba não está nessa convocação aí que o Ancelotti fez, convocando aí jogadores, como por exemplo, convocou o Alexandre do Flamengo. O Luciano Juba está jogando 1 milhão de vezes mais do que ele e não foi convocado. Fez gol na última partida, fez gol hoje, está jogando muito o lateral do Bahia. Vamos trazer os comentaristas debatendo a partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia, tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Agora está de volta no Band Esportes e, como prometido, falaremos muito de Bahia versus Fluminense, mais um jogo das quartas de final da Copa do Brasil encerrado. E adivinha, a primeira vitória do mandante nessas quartas, porque ontem Corinthians venceu fora de casa, Cruzeiro venceu fora de casa e o Botafogo não venceu, mas conseguiu empate em São Januário. Tem pelo menos um placar igual para decidir na sua casa. Noite boa para o Bahia, que sofreu no primeiro tempo, sofreu no segundo, muita reclamação da arbitragem pelo lado do Fluminense, mas venceu com o gol desse carinha aí, Gustavinho. É verdade, Isa. Olha, mas o Bahia vem numa crescente, né? Já são 9, com esse aí já são 10 jogos que o Bahia não perde. Sim. Então tá numa crescente, o Rogério Ceni, muito bom treinador, e aí o time vem mostrando isso, né? De novo, mais um gol do Juba, que já tinha feito um golaço contra o Santos, né, no final de semana, e ele fazendo gol de novo. É um cara que precisa ficar ligado, porque vacilou, ele chuta muito bem de longa distância e bobeou, ele faz gol mesmo. Claro que o time do Fluminense não tem nada perdido, Isa, porque na semana que vem o jogo é no Rio de Janeiro. E o Renato Gaúcho, se tem uma coisa que ele gosta, é de jogar a Copa. Ele é muito copeiro, inclusive já venceu a Copa do Brasil, já disputou o Bahia, contra o Bahia também outras vezes esse mata-mata em Copa do Brasil, então conhece muito bem e tem uma boa equipe. Claro que já não tem mais o John Arias, que era o craque. Que era o craque do time, né? Mas tem outros bons jogadores, tem outros grandes jogadores. Eu te confesso que hoje eu estava até esperando um golzinho do Everaldo, né? Que o Everaldo jogou muito tempo no Bahia, ficou por lá uns 3 anos o Everaldo, e o Everaldo estava de titular nesse jogo. No primeiro tempo, né? Um jogo equilibrado, como você falou, teve bola na trave do Jean Lucas, teve um gol anulado também do lado do Fluminense, o jogador realmente estava impedido, a gente deu uma olhada no lance, né? O Samuel Xavier acabou se machucando logo no começo do campo e para mim é uma perda gigante, porque o Samuel Xavier, o Fluminense tem a jogada muito forte com o Samuel Xavier, ele é um lateral que usa o flanco do campo inteiro, ele chega, cruza as bolas na área e ele é um homem surpresa, de vez em quando faz um golzinho ou outro, Isa. Então, a gente precisa entender como é que vai ficar a situação do Samuel Xavier para o jogo de volta, porque se machucou feio, é uma perda enorme para o Fluminense. Mas tem total condição de reverter. Você vê que foi um jogo difícil, mesmo jogando em casa, mas o Bahia saiu com uma grande vantagem, Isa. Vencer em casa 1-0 já é uma grande vantagem, porque o Bahia joga agora pelo empate, mesmo jogando na casa do Fluminense. E é o time que sabe sofrer, que não tem uma estrela definida, é muito um conjunto e um trabalho interessante tático do Rogério Ceni, como ele formou esse time. E cada dia um brilha, né? Sim. Luciano Juba, óbvio, tem uma sequência longa, indo muito bem. E será que o Ancelotti não ficou arrependido? Putz, deveria ter convocado. Até porque cabe mais um lateral na seleção. O Alexandre foi cortado. É verdade, é verdade. Alô, Ancelotti. Não, é verdade. Eu concordo com você. Um excelente jogador. E a gente precisa lembrar também, Isa, que na partida de hoje, o Bahia teve
4 desfalques, 4 jogadores titulares importantes. Inclusive o Caio Alexandre, que para mim é um meio campo ali. É o melhor para mim do time, é o Caio Alexandre, né? Então o Caio Alexandre, o Kaique, todos os 4 jogadores importantes titulares do lado de fora, não jogaram hoje. E o Fluminense não tinha ninguém no departamento médico. Olha aí, São Paulo, o exemplo. O Fluminense não tinha ninguém, estava completinho, foi com o time inteiro. E aí, é o seguinte, Isa, se esses 4 jogadores tiverem condição no jogo da volta, pode complicar ainda mais o lado do Renato Gaúcho, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa partida de volta. E olha que tem um tempinho aí para recuperar, 15 dias é um bom tempo. Vamos conferir a tela com as estatísticas do jogo. 1-0 para o Bahia, 50-50 em posse de bola. Foi um jogo bem equilibrado, na minha opinião. Finalizações 10-10, 4 para o Bahia, 3 para o Fluminense no gol. Grandes chances 4-1, escanteio 7-8, passes 426-424, quase tudo igual. As grandes chances do Bahia foram maiores. O Bahia teve aquele lance na trave logo no começo do jogo. E o Fluminense, como a gente falou, teve um gol anulado milimetricamente por impedimento. Serna, né? E tem 2 lances que o Fluminense reclama de pênalti. O árbitro vai lá no VAR e acaba concordando com a não marcação do pênalti. E o segundo, nem o árbitro acha pênalti, nem o VAR acha pênalti, ele não é chamado. Mas o Fluminense está na bronca. E o Renato vai reclamar muito desse jogo nos próximos 15 dias até o confronto de volta, porque também faz parte desse show. E agora, quem deu assistência para o Luciano Juba? Jean Lucas. Que esse sim está na seleção também por conta do corte do Joelinton, mas é um jogador do Bahia, um jogador importante que está na seleção. Inclusive, ontem o Ancelotti convocou... Quem ele convocou que fez gol ontem? O Caio Jorge... o Caio Jorge foi super bem. O Caio Jorge e o Fabrício Bruno fez gol. Não, mas tô falando de jogadores que ele convocou, fizeram a diferença nesses confrontos de Copa do Brasil. E o Fabrício Bruno fez um golaço, né? Não foi um golzinho. Parecia um gol de meio campo, de craque de seleção brasileira, porque realmente o Fabrício Bruno deu uma pancada de longe. E Isa, a gente já conversou algumas vezes sobre o Caio Jorge aqui. E eu sempre disse que eu gostaria muito de ver esse menino. Olha, com o gol que ele fez ontem... 16º gol do menino no campeonato, na temporada. É um menino que está arrebentando, está jogando demais. Eu realmente gostaria de ver ele como um 9, inclusive como um titular, né? Agora, o Bahia, você vê que o Rogério Ceni, ele às vezes demora um pouquinho, mas engrena. No Fortaleza foi a mesma coisa. No Flamengo passou por lá, ganhou títulos também, acabou saindo de lá meio que umas briguinhas internas. No Cruzeiro não teve muita chance de trabalhar, porque os caras lá deram uma rasteira no Rogério Ceni, mas você vê que ele mostra como é bom treinador. 9 jogos invictos, sem perder. E o Bahia vai sempre dar trabalho, né? Principalmente por esses 2 jogadores criativos. Você falou do Jean Lucas, que está na seleção brasileira, mas o Caio Alexandre ali também no meio campo. Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro também. O Everton Ribeiro já está com uma idade... Olha, mas ele dá uns passes. Ele é um jogador muito inteligente. Hoje ele não tem mais a mesma explosão que tinha quando estava no Cruzeiro, quando estava no Flamengo, mas ainda é um grande jogador, realmente um jogador inteligentíssimo, muito habilidoso. Então, para mim, Isa, até quando saiu o sorteio dos confrontos, para mim, passa o Bahia. Né? Eu apostei que passaria o Bahia, apostei que passaria o Botafogo, o Cruzeiro e o Corinthians, porque o Atlético Paranaense também está mal das pernas. E olha, 13 jogos dos dois... Sabe quantos o Atlético venceu? Quantos? Só 1. É muito freguês do Corinthians, muito né? Freguês. Vamos conferir a tela de destaque do jogo agora com o SofaScore. Olha lá, Luciano Juba mandando na noite, 8.9. 1 gol, 2 passes decisivos, 89% de acerto no passe, 2 interceptações e 6 de 7 duelos ganhos. Ele está jogando muito bem, o Luciano Juba. A gente está vendo ali o mapa de calor e é um jogador muito ofensivo. Claro que os gols se explicam, mas é um jogador que vai pro ataque, tem muita qualidade. Acho que se o Bernabé foi o lateral brilhante na última temporada, o Luciano Juba fez um primeiro turno excelente no Brasileirão e parece que vai repetir no segundo.
Parece muito, e porque realmente é um jogador de muita força, Isa. Você vê que ele corre, nos jogos do Bahia que eu tenho acompanhado, é um cara que corre o campo inteiro. Ele vem no ataque, ele vem na defesa, ele chuta gol, ele dá passe, você vê que ele erra muito pouco. Inclusive, dá pra ver pela nota dele, 8.9. Quer dizer, foi um dos jogadores com a melhor nota hoje nessa partida. Então, e também aquilo, a cabeça do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, ele é um cara muito inteligente e ele tem conversas individuais com esses jogadores, Isa. Então ele chama, fala, ó, cara, você tá errando aqui, acerta ali. Ele é um cara muito tático, muito técnico, o Rogério Ceni. E não é à toa que os jogadores que passam na mão do Rogério tem crescido, né? Quando ele estava no Fortaleza lá, a torcida amava ele. Você vê que o Fortaleza cresceu muito nas mãos do Rogério Ceni, né? Ele acabou se transferindo de clube, mas por onde ele passa, né? E fora que tem o suporte do City também, né? Tem a grana do City, faz boas contratações, o Bahia, e vem surpreendendo. Não é à toa que hoje é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, Isa, e tá aí brigando para conseguir uma vaguinha na próxima fase da Copa do Brasil. Agora a gente vai colocar na tela a tela com as mudanças que os dois treinadores fizeram ao longo da partida. Rogério Ceni mexeu lá na frente, Acevedo saiu para a entrada do Rezende, o Everton, que não é mais um mocinho, entrou o Nestor. O Pulga, que está se recuperando de lesão, que deve ser titular ao longo da temporada, entrou no segundo tempo também no lugar do Kaique. O Thiago no Cauli e o Lúcio Rodrigues no William José. O William José ficou com a posição de vez. Do lado do Fluminense, ele tira o Samuel Xavier porque se lesiona e entra o Guga. Meio campo, Bernal no lugar do Martinelli. Acosta no lugar do Nonato. E lá na frente, Soteldo entra no Serna. Cano entra no Everaldo, mas os centroavantes não estavam naquela noite boa nesse fim de semana. Agora, cadê o Ganso? Não é possível que o Ganso é a terceira opção. Desde que o Renato Gaúcho assumiu o Fluminense, o Ganso não vem tendo muitas chances. E se a gente pegar realmente os jogos do Ganso, o Ganso é um jogador muito inteligente, né, Isa? É um cara que tem um passe mais apurado, né, mas realmente tem um problema no joelho que é crônico e aí não consegue jogar todos os jogos inteiros. Então tem essa situação. E eu acho que o Renato Gaúcho, depois que assumiu o Fluminense, né, que saiu o Mano Menezes, ele conseguiu melhorar e muito esse time. Então ele tem as convicções dele e o Ganso vai, infelizmente, o Ganso entrou esperar. 1 ou 2 jogos e nos jogos que ele jogou, mesmo não sendo mais o Ganso de 10 anos atrás, ele faz a diferença, ele dá um passe mágico, ele deixa o jogador na cara do gol. Ele é muito inteligente. O Ganso, ele pensa muito à frente e realmente quando sobra uma bola ali, ele consegue dar um passe para um jogador, principalmente esse ataque do Fluminense com o Serna, o Canóbio, são jogadores finalizadores, são jogadores que fazem gols, né? Principalmente o Cano que já teve temporadas incríveis aí no Fluminense. Realmente eu acho que falta o Ganso, mas o Ganso não deve estar 100%, e por isso que o Renato Gaúcho não tem aproveitado ele, principalmente num jogo contra o Bahia, que é um jogo muito físico, né? A gente estava acompanhando essa partida, você vê que é lá e cá, é correria o tempo todo, e o Ganso já não tem mais essa explosão. O Ganso, por exemplo, é um jogador que você não pode contar com ele para marcar, Isa. Você tem que deixar ele solto. Guardadinho. Exato. Deixa ele guardadinho ali que uma hora ele vai dar um passe, ele vai fazer isso. Mas se tiver que marcar, acabou. Não tem o que fazer. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o triunfo do Bahia, 1-0 sobre o Fluminense. Bahia tá com a vantagem e joga pelo empate na partida de volta no Maracanã. Vamos aí trazer agora as estatísticas da partida, do triunfo do Esquadrão, já na tela, posse de bola 50-50, 50-50. Gols esperados, 0,83 do Bahia, 1,02 do Fluminense. Total de chutes, finalizações, no caso, 20 finalizações. Chutes no gol, os chutes certeiros, 4-3, né, para o Bahia. Chances perigosas criadas, 4-1 Bahia. Escanteios, 8-7, 15 escanteios, bastante escanteio na partida. Impedimentos 1-1. Passes completos. É difícil algum time ganhar do Bahia, né? Passes
passes completos, porque o Bahia sempre tem mais posse de bola. Bahia está na frente 363 a 252. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.